mulher mais perigosa da Europa. Era assim que Hitler se referia a esta senhora, Elizabeth Bowes-Lyon. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu me chamo Grace e hoje nós vamos falar sobre a rainha mãe, a mãe da rainha Elizabeth II. Você vai saber tudo sobre a vida dela, sua infância, sua juventude, casamento, o ódio por Wallis Simpson e o relacionamento tão lindo e a família tão linda que ela formou junto de Albert, que se tornaria George VI. Quem diria, né? Porque ela recusou ele mais de uma vez. Mas calma, vamos do começo, porque essa história tem muitos detalhes bem interessantes. Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, nascida em 4 de agosto de 1900, filha de Claude George Bowes-Lyon, que mais tarde se tornou o 14º conde de Strathmore, filha também de Cecilia Cavendish Bentinck. O sobrenome Cavendish, muitos aqui já conhecem. Elizabeth foi a nona de 10 filhos. O local de seu nascimento é incerto. Pode ter sido na casa de seus pais em Westminster, ou uma ambulância puxada por cavalos até o hospital. Mas seu registro de nascimento foi feito perto da casa campestre da família, em St. Paul's Alderbury. Elizabeth veio de uma linhagem aristocrática. Sua mãe era descendente do primeiro-ministro britânico William Cavendish Bentinck, terceiro duque de Portland. E a família Bowes-Lyon é uma família nobre escocesa. Então assim, a família dela não era pouca bosta não. Tem uma teoria, que eu vou falar mais pra frente, de que Elizabeth Bowes-Lyon não seria filha de Cecilia Cavendish. Mas calma que vai demorar um pouco pra gente chegar lá. Elizabeth teve uma ótima educação. Nos primeiros anos foi uma educação domiciliar. Foi educada por governanta até os 8 anos de idade. Era uma criança ativa, apaixonada por animais, cavalos, pôneis, cães e também gostava de esportes. Mas então, quando ela cresce, depois dos 8 anos, ela começa a frequentar escolas. Surpreendeu seus professores de redação, principalmente. Ela iniciava as redações com palavras em grego, mas depois retornou à educação privada. E ela tinha uma governanta que era judia alemã. Mas então veio a Primeira Guerra Mundial, ela tinha 14 anos de idade. E a Primeira Guerra Mundial eclodiu no dia do seu aniversário, 14 de agosto de 1914. Então a adolescência dela foi ali, turbulenta, em meio à guerra, incertezas. O Castelo Glamis, na Escócia, que era de sua família, foi convertido em um hospital para soldados feridos da guerra. Elizabeth foi muito ativa nessa época, ela ajudava na administração e também a cuidar dos soldados feridos. Muito interessante essa atitude dela e da forma como ela foi criada, porque isso impactaria muito a Segunda Guerra Mundial, que ela nem imaginaria que estaria por vir, 4 dos irmãos dela serviram o exército. Seu irmão mais velho, Fergus Bowes-Lyon, morreu em batalha em 1915. Seu outro irmão, Michael, foi dado como desaparecido. Isso em abril de 1917. 3 semanas depois, a família descobriu que ele tinha sido capturado e passou o resto da guerra como prisioneiro. E pasmem vocês, Elizabeth Bowes-Lyon teve um primeiro amor, Charles Gordon Lennox, mas ele morreu em 1919, também em agosto. Agosto, que era o aniversário dela, acontecia as coisas mais terríveis, Ela escreveu sobre ele. Charlie foi o único com quem eu podia conversar, de uma maneira completamente natural e simples. Ele era querido pra mim e eu sinto muita falta. Tá bom, mas como a gente sabe, ele casou com o pai da Betinha, Como foi isso? Na década de 20, Elizabeth era uma socialite muito popular. Ela fazia parte de um grupo dos Jovens Brilhantes, que era um grupo de jovens aristocratas e socialites boêmios de Londres. Ela era constantemente cortejada e rejeitava todo mundo. Então, o Duque de York, mais conhecido como Príncipe Albert, segundo filho do rei George V, apaixonou-se por ela. E em 1921, ele pediu ela em casamento. Ela logo disse não. O medo dela era perder a liberdade dela. Não queria estar envolvida com a realeza. Quem sabe um dia ela seria rainha? Deus me livre, uma coisa dessas, Ela realmente não queria isso. Então ela tinha medo de nunca mais ser livre para agir, pensar, como ela realmente queria. Mas Bert era insistente. Em 1922, ele propõe casamento a ela de novo. Mais uma vez, ele foi recusado. Mas a rainha Mary de Teck, a mãe de Bert, super aprovava Elizabeth. Mas ele vai até ela com a cara e com a coragem e pede ela em casamento uma terceira vez. E dessa vez, ela aceitou. Mas teve uma intervenção discreta ali da rainha Mary de Teck, que ela teria afastado um suposto pretendente de Elizabeth Bowes-Lyon, James Stuart, e
Que bom que Bert insistiu nela, porque ela foi fundamental na vida dele. Ele que era tímido, ele era gago, ele tinha muitas inseguranças. Ela já era uma mulher forte, uma mulher ali que sabia se posicionar. E em 26 de abril de 1923 aconteceu o casamento. Ela teria depositado seu buquê de casamento no túmulo de um soldado desconhecido, como homenagem, e em memória ao seu irmão mais velho morto na guerra, Fergus. Elizabeth Bowes Lyon agora recebeu o título de Sua Alteza Real, a Duquesa de York. Ela até estava tranquila, porque Albert não era o primeiro filho. Então, caso George V morresse, Bert não seria rei, porque tinha Edward I, lembra? Agora ela estava casada, ela estava na família real. Ela recebeu um apelido, a Duquesa Sorridente. Conta-se que sua alegria era contagiante. E é interessante como é exatamente essa imagem que ela passou, no fim ali dos seus anos. Elizabeth agora é todo o apoio do seu marido. Eles fazem turnês pela África juntos. E em 1925 ela também foi apoio a uma terapia que Albert começaria a fazer por conta de sua gagueira. E essa seria uma terapia inovadora pelo fonoaudiólogo Lionel Logue. Essa história, inclusive, foi imortalizada, através de um filme, O Discurso do Rei, de 1910. Sim, esse filme é sobre Albert e mostra também todo o apoio de Elizabeth Bowes Lyon ao seu marido. E essa obra só pôde ser produzida após a morte da rainha mãe. Foi ela mesma que pediu para que fosse assim, porque as memórias eram muito dolorosas. Mas tudo ia bem, o casamento ia bem e eles tiveram 2 filhas. A futura rainha Elizabeth II, nascida em 21 de abril de 1926, e princesa Margaret Rose, nascida também em agosto, dia 21 de 1930. Então, em 20 de janeiro de 1936, George V, rei da Inglaterra, sogro de Elizabeth, morre. O cunhado de Elizabeth Bowes Lyon, então, o irmão mais velho de Albert, sobe ao trono como rei Edward VIII. Tudo ia muito bem, certo? Errado. Com menos de um ano no trono, que não deu tempo nem de esquentar, Edward VIII abdica. Mas por que ele fez isso? O novo rei estava apaixonado e a mulher era americana e divorciada de 2 ex-maridos que ainda estavam vivos. Isso gerou uma crise constitucional. O governo britânico e a Igreja da Inglaterra não aceitavam o casamento. Como assim uma rainha consorte divorciada e seus maridos ainda estavam vivos? Aqui vamos abrir um parênteses. Alguns acreditam que sua abdicação é por causa do seu envolvimento com o Bigodinho. Mas isso não faria muito sentido. Por que ele abdicaria? A não ser que ele não quisesse ser um governo fantoche de Hitler, porque essa era a ideia da Alemanha. Mas enfim, em 11 de dezembro de 1936, ele abandona tudo. E aquilo que Elizabeth Bowes Lyon temia aconteceu. Agora, quem era o próximo na linha de sucessão? Seu marido. E ela nunca teria perdoado Edward e Wallis Simpson por isso, já que ela acreditava que seu marido não estava apto e preparado para subir ao trono. Ela então começa a ver o Wallis Simpson como a principal causadora de tanta responsabilidade jogada nas costas do seu marido, que, repito, era inseguro, era tímido, era gago. E Wallis Simpson e Edward deram um apelido para Elizabeth Bowes Lyon: Cookie. Eles usavam esse apelido se referindo de forma depreciativa a Elizabeth. Tem uma teoria de que, supostamente ela era filha da cozinheira, mas na verdade ela era muito igual à sua mãe, Cecília. Então a relação entre Elizabeth, Wallis Simpson e Edward já não era tão boa. Eles aproveitaram do momento para dar esse apelido a ela, uma forma de menosprezá-la. Inclusive, eles eram conhecidos por dar apelidos cruéis a membros da família real. Na época da abdicação, ela ouviu pelo rádio, porque ela estava de cama, doente. Albert agora era George VI, e a coroação ocorreu em 12 de maio de 1937. Tudo bem, agora eles eram rei e rainha consorte da Inglaterra, e ela foi fundamental para tornar o seu marido um homem confiante e respeitado. E sim, isso aconteceu. Ela apoiava ele em seus discursos e encorajava ele a continuar o tratamento, com o doutor lá, o fonoaudiólogo. Eles faziam visitas diplomáticas, estavam trabalhando bastante. Elizabeth, com seu charme, por onde ela passava, conquistava todo mundo. Então chega a Segunda Guerra Mundial. E veio a sugestão de que ela e as princesas deveriam evacuar para a América do Norte, ou então para o Canadá. Ela deu uma resposta à altura: as crianças não vão ao menos que eu vá. Eu não vou a menos que seu pai vá. E o rei não deixará o país em nenhuma circunstância. Então toda a família real permaneceu em Londres, em meio à guerra. Eles visitavam os hospitais, fábricas, tropas. Eles não ficaram isolados dentro do castelo, não. Também iam
a áreas bombardeadas. Nas visitas, eles confortavam as pessoas. Tudo isso que pode parecer não muita coisa, mostrou para a população que eles não estavam sozinhos. O próprio Palácio de Buckingham foi bombardeado em algumas ocasiões, e ela disse o seguinte: "Estou feliz por termos sido bombardeados. Isso me faz sentir que eu posso encarar o East End." Então estava acontecendo uma campanha de bombardeios chamada Blitz. Esses bombardeios eram aéreos e intensivos da Alemanha nazi contra o Reino Unido. E áreas industriais, uma delas, East End, foi severamente atingida. Por isso que ela disse essa frase, porque digamos que ela também estava passando por quase a mesma coisa que aquele povo de East End passou. Mesmo com todos esses bombardeios, a família real decidiu ficar. Eles partilhavam dos mesmos medos, inseguranças e perigos de todos os londrinos. Então isso quebrava uma barreira que tinha entre a realeza e o povo, porque eles não estavam isolados, seguros, eles não tinham fugido. Então foi por essas e outras que Adolf Hitler chamou ela de a mulher mais perigosa da Europa. Ela estava inabalável, ou pelo menos se mostrava assim. Ela tinha uma postura pública de muita coragem. E Hitler via essa influência como um perigo. Perigo para quem? Para a propaganda nazista. Ela, ao lado de sua família, de seu marido que era o rei, sustentaram a moral britânica. A família real britânica não se acovardou. Elizabeth Bowes-Lyon teria passado inclusive por uma preparação de invasão. Caso os nazistas decidissem invadir, ela estava preparada para morrer e levar o máximo de nazistas com ela. Sim, ela teve aulas de tiro. Então veio o pós-guerra. Tudo parecia estar tranquilo. Mas a saúde de rei George VI, que sempre foi meio frágil, se deteriora rapidamente. Em 1949, ele teve um coágulo retirado da sua perna. Em 1951, ele foi diagnosticado com câncer no pulmão. Em 6 de fevereiro de 1952, ele morreu durante o sono. Elizabeth tinha apenas 51 anos de idade e ela estava devastada. Agora ela era uma mulher viúva com 2 crianças. Agora ela era uma mulher viúva e mãe da futura rainha da Inglaterra. Elizabeth agora era rainha da Inglaterra e sua mãe, a rainha-mãe. Após a morte de Mary de Teck em 1953, rainha-mãe tornou-se matriarca, indiscutivelmente, da família real britânica. Ela manteve uma agenda de compromissos públicos e continuava com a sua popularidade. Em seus últimos anos, ela enfrentou turbulências familiares, divórcio de seus netos. Sua filha mais nova, a princesa Margaret, morreu antes dela, em 9 de fevereiro de 2002. Conhecida por sua simpatia, longevidade e seus drinks diários também. Ela se tornou o primeiro membro da família real a atingir 100 anos de idade. Mas então, durante o sono, no dia 30 de março de 2002, quando ela tinha 101 anos, ela morreu bem tranquila. Seu funeral aconteceu em 9 de abril de 2002 e ela foi enterrada ao lado do seu amado marido, rei George VI, na capela de São Jorge, no castelo de Windsor. Uma mulher de espírito indomável que esteve presente em 2 guerras mundiais. Viu muita coisa acontecendo na história. E assim foi a vida de Elizabeth Bowes-Lyon. Será que essa menina imaginava que iria passar por tudo isso? Mas ela se saiu muito bem. Eu vou ficando por aqui com mais uma história que a escola não te conta. Até o próximo vídeo.